Aleluia. Obrigado, queridos. Muito obrigado pela cooperação de vocês. Você pode sentar. Glória a Deus. O tema da minha ministração vai ser o poder da decisão. Se você escolhe fazer a decisão adequada para a tua vida, você será bem sucedido em todas as áreas. Mas como eu comecei falando, existe esse trabalho que você precisa ter. Qual que é o trabalho? Você tomar uma decisão adequada para a tua vida, para aquelas pessoas que cercam você. Você está vendo que aqui o ambiente ele está diferente do que está lá fora, porque ele foi gerado através do ar-condicionado, através de... Irmãos, imagina se a gente tivesse num auditório com aquelas telhas zincadas. Para você... Os nossos irmãos da antiga aliança, eles foram bem, obedientes à palavra de Deus, porque não tinham nada do que a gente tem hoje como comodidade para ouvir a palavra de Deus. Mas é interessante que eles alcançaram e nos alcançaram com a determinação deles. Aí hoje a gente está bem acomodado numa cadeira acolchoada, onde tem um ar-condicionado que te assiste, tem uma água gelada. Tem um carro, você não precisa ir de jumento mais, nem de navio. Hoje você tem a capacidade de alcançar vidas com aquilo que você decide no teu coração fazer e fazer bem feito. E eu tenho certeza que cada um de nós temos esse potencial de fazer algo para Deus de tal forma onde verdadeiramente o nosso nome, ele não é exaltado entre os homens, mas tem um respaldo celestial. E as nossas decisões assertivas, acertadas, sabe, ele vai de alguma forma impulsionar a nossa vida para esse reino que nós somos colocados. A decisão de você ser bem sucedido nesse reino é tua. Às vezes, quando eu comecei a entrar na igreja, eu vi algumas pessoas ministrando a palavra e eu dizia assim, só pode ser amigo do pastor, que foi levantado. E eu não sabendo que logo eu ia ser dessa parte amigo do pastor. Mas a gente sabe que não funciona desse jeito. Se Deus te chamou para fazer algo, meu irmão, se prepara. Porque Deus vai te encontrar na última cadeira que você está sentado. Não importa, não pensa que você senta... Eu não estou falando de vocês não, amém? Fica tranquilo. Não é porque você senta na última cadeira que você pensa que você não vai ser alcançado por Deus. A gente sabe que o local, que a casa de Deus somos todos nós. Então o que a gente está fazendo aqui nesse auditório, é sentados para ouvir a palavra de Deus. Mas de alguma forma, nós precisamos colocar essa convicção de que a palavra de Deus vai funcionar em todo lugar que a gente estiver. O interesse é nosso de carregar essa palavra, independente aonde a gente vá, independente aonde a gente estiver. Alguma coisa tem que exalar essa palavra que habita dentro de nós. De alguma forma, você precisa exalar isso. Porque a decisão foi nossa de aceitar Jesus. Você se fez um carregador de Cristo. Você imagina o que é isso? Você se fez morada de Deus. Então isso significa que onde você colocar a planta do teu pé, lá Deus está. Aonde você entrar, Deus está lá, porque você se fez morada dele. Então a decisão de você tomar essa atitude te torna um responsável de carregar a Deus aonde quer que você vá. Então, tem uma história aqui muito conhecida, eu acho que você já leu muitas vezes, principalmente quando a gente fala a respeito de cura, dessa mulher que a Bíblia fala em Marcos 5, a partir do verso 25, que ela estava enferma, ela tinha uma hemorragia durante 12 anos, e a Bíblia conta que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, e ela não tinha melhorado, pelo contrário, ela ficava pior. Mas é interessante que a Bíblia diz que no momento que ela ouviu falar de Jesus, irmãos, ouvir falar de Jesus sem ter uma atitude não vai mudar a nossa vida. Você pode dizer, eu fui criado dentro da igreja. Você pode ouvir a palavra,
mas se você não tiver uma atitude correspondente àquilo que a palavra diz que você é, não vai mudar a tua vida. Vocês conhecem pessoas assim? Não, eu nasci dentro da igreja, criei meus filhos dentro da igreja. Mas isso para Deus não tem valor, irmãos. Se a gente não obedecer a Ele em tudo, isso não vai soar mais bonito no nosso ouvido. Rapaz, seus filhos são uma bênção, são mesmo que eles foram criados dentro da igreja. Isso muda às vezes a minha expectativa como pai, para olhar para o rico e dizer assim, não, verdadeiramente ele age assim porque ele foi criado dentro da igreja, mas ele vai crescer e ele vai ter que tomar decisões que vão mudar o destino da vida dele e dos filhos dele. Mas se essa palavra não fazer o efeito igual dessa mulher aqui, ela ouviu falar de Jesus, mas a Bíblia é clara que ela diz assim, se tão somente eu tocar, eu serei curado. A Bíblia vai falar a respeito disso. Mas é interessante a atitude dela. Eu ouvi falar, mas você acredita que de você ouvir falar e você ter uma atitude, existe alguma ação correspondente a isso que você precisa ter? Eu ouvi falar que existe uma palavra que transforma a vida, mas eu preciso ter uma ação correspondente para provar dessa mudança. Então o que me cabe é a decisão de ir lá e provar daquilo que Deus disse que eu sou. Você pode ouvir dizer, rapaz, o Rema é uma bênção. Eu fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano, fiz escola de ministro, fiz escola de missões, o que tem mais? Pós-graduação na cristologia. Mas é interessante, irmãos, porque muitas pessoas se frustram, porque às vezes elas não veem aquilo que elas confessam acontecer, e elas acabam desistindo do propósito. Sabe, eu acompanhei o processo da Ruth, tudo que ela passou, e hoje a gente vê a Ruth aqui. Se alguém não conhecer ela, você vai olhar e dizer assim, não, essa mulher não passou por isso. Porque ela decidiu não se entregar para a situação. E você sabe o que é mais interessante nisso? Porque pessoas que assistiram a Ruth também tinham a mesma expectativa que ela. De pegar junto, de estar junto e dizer, ei irmã, se tu crê, assim eu creio com você. Você decide ajudar, nem que seja dando um fôlego de fé para a pessoa. Essa mulher aqui que conta essa história, ela precisou se mover. Ei, irmão, não é uma situação contrária que vai fazer a gente ficar plantado de um lugar sem provar aquilo que Deus disse que nós somos capazes de ter. Eu não sei de alguma forma como que aconteceu dessa mulher ouvir falar de Jesus, mas alguém falou. Ela ouviu de alguma forma. Não sei se foi um carro de som, aquelas caixas montadas no jumento, anunciando o evangelho. A difusora. Mas de alguma forma essa mulher ouviu. Ela diz, quando eu ouvir falar de Jesus, ela teve uma ação onde ela foi lá e realmente ela conseguiu provar daquilo que a palavra diz que você tem, que você pode, que você é. Então, se você não tem uma ação correspondente, se você não decide provar daquilo que a Bíblia diz que você é, meu irmão, a gente vai ser frustrado. Eu não sei você, mas eu creio que logo, logo, a gente vai estar mudando de prédio. Logo, logo, você vai ter que escolher um dos 3 cultos para vir cultuar e chegar cedo. Porque senão o seu carro vai ficar do lado de fora dos muros. E eu tenho certeza que você não quer isso. Porque os anjos estão do lado dentro do muro, não estão do lado de fora. Brincadeira, tá? Os anjos estão nos assistindo por todo lugar. Mas uma coisa é certa, irmão, se eu não conseguir decidir, provar e ver com meus olhos esse novo templo, com esse novo templo, a gente não vai provar daquilo que a gente tem falado. Então você escolhe sentar e ouvir e ficar do mesmo jeito, ou você consegue sentar, ouvir e se empolgar com aquilo que a palavra diz que nós já temos. A escolha é nossa, a decisão é nossa, o ponto de partida é nosso. Mas uma expectativa é certa, meu irmão, se você não crê, eu vou crer por você,
Porque eu sei de onde eu vim, e eu sei que a palavra funciona. E aqui não é um ponto final da igreja de Ceilândia. Ei, aqui é apenas uma base que foi estabelecida para a gente alcançar voos mais altos. Se você quiser ver e provar, você vai continuar sentado aí e assistindo aquilo que Deus vai fazer. Aleluia, eu creio, essa expectativa que tem no meu coração. Irmão, a gente vai ter congregações por todas as partes da Ceilândia. Ei, você vai ser vizinho de uma igreja Verbo da Vida. Você vai escolher aonde você vai prestar seu culto para o Senhor, porque vai ter igrejas em todas as partes. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, está chegando, e vai chegar esse tempo. Glória a Deus. Eu creio em pessoas bem-sucedidas neste lugar. Eu creio em pessoas investindo no reino. Eu creio em pessoas pagando uma parcela do terreno. Vai acontecer. Glória a Deus. Você vai, talvez alguma coisa na tua mente pode dizer assim: eu não vou dar dinheiro para pastor. Ei, irmão, o teu dinheiro não está sendo para o pastor. O teu dinheiro está sendo investido no reino de Deus. Você não é responsável pela vida do pastor ser bem sucedida. Você é responsável por vidas no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu precisava desabafar. Aleluia. O poder da decisão, meu irmão. Tudo aquilo que a gente quer conquistar, o céu já liberou para nós. Já está disponível. Mas às vezes eu ouvia isso: está disponível para mim. E um dia o rico, na sua inocência, ele disse assim: papai, como é que eu sou rico? Nosso carro é velho, nossa casa é alugada. Eu não sou rico coisa nenhuma. Aí eu disse: senta aqui, cara, vamos conversar. Rico você vai se tornar quando você recebe essa palavra que a gente fala, tá? Não é uma condição natural que vai te privar de você ser o que Deus diz que você é. Então, se a gente está dizendo que você é rico, eu não quero que apenas seu nome seja rico, mas que realmente você ande como uma pessoa próspera nessa terra. Falando a linguagem dele, não com essas técnicas todas que eu estou falando, mas de alguma forma, ele disse: pai, desculpa. Porque às vezes é uma dificuldade ele chegar no parquinho com a roupa não proveniente de pessoa rica e brincar, e as pessoas perguntavam para ele: qual é o teu nome? A menina, ele dizia: é Rico. E ela olhava assim: rico? Porque a gente é muito visionário, a gente vai muito pelaquilo que a gente vê. Talvez a gente não se empolgue muito quando a gente fala assim: olha, nós vamos sair daqui, a gente vai para um prédio maior, onde vai ter um estacionamento imenso, e onde a gente vai ter 3 cultos. Algumas pessoas dizem assim: amém, glória a Deus. É impossível, irmãos, eu falar sobre isso e não falar sobre o setor de chácara. É impossível. Quando eu vi o pastor Johnson, ele estava lá, ele e a Neide, a primeira vez que eu vi ele estava lá lavando aquelas cadeiras brancas, sabe, as cadeiras, a nossa igreja era daqui para cá, era a igreja toda. Tinha uma parte lá onde o pessoal ficava cantando, e aqui ele enchia de cadeira, só ele e a Neide. Aí à noite estava eu, a Josiane, a dona Fátima, a Neide e ele cantando, tocando, como ele disse, estava fazendo barulho lá no violão, na guitarra, não sei o que era. Eu e a Josiane e a dona Fátima assistindo o culto, dia de domingo, 6 horas da tarde, pontualmente a gente começava o culto, quando tinha aquele negócio de horário de verão também, e estava lá, e ele dizendo: pai, eu te dou graças, microfone sem fio, bateria. A primeira coisa que eu olhava e dizia assim: não sei por que ele está orando, porque aqui não vai nem caber uma bateria, né? E a gente naquela inocência, provando dessas coisas, tendo esse discernimento. Ei, irmão, não tem como você fazer parte dessa palavra se você não está ouvindo. Não tem como.
Eu tenho certeza que para Ruth sair da posição que ela se encontrava nessa parte da saúde, ela decidiu não ficar olhando para o corpo dela. Não foi assim? Mas de alguma forma ela conseguia associar a palavra de Deus com aquilo que saía da boca dela. Então foi exatamente o que a gente teve que fazer. Eu olhava para aquela situação no setor de chácara, aquela igreja daquele tamanho, aquele terreno, a única coisa que eu gostava era de cortar grama, porque tinha aquela maquininha, eu passava, em 15 dias, ficava bem lindo ali. Mas irmão, se eu olhasse para aquela época lá, eu não tinha expectativa, eu dizia assim, não, aqui está bom demais, com 5 pessoas, a gente não está tendo trabalho, está certinho aqui. Mas quando você olhava para o pastor e para a Neide, eles cantavam com tanta empolgação, Mauro, pensa meu amigo, a Neide colocava a melhor roupa, e eles faziam culto como se fosse num estádio de futebol, lotado, 3 pessoas assistindo o culto. Isso às vezes quando a Josiane estava trabalhando, aí ia eu e Dona Fátima, ficava lá 2 pessoas assistindo o culto, a Neide ficava no departamento infantil, cuidando de 2 crianças, o Josh e a Jen, e eu ficava ali vendo, eu disse, meu Deus, irmãos, até você entender esse processo da fé, você precisa decidir não olhar para o natural, e até você entender isso, meu amigo, existe um caminho. Qual que é esse caminho? Você está junto. Até quando ele foi, pessoas começaram a chegar. Eu lembro do Sebastião lá, com a família dele ali, com os meninos bem pequenininhos. E a gente naquele ambiente lá, e as pessoas iam visitar. A gente tem notícia de que pessoas no tempo de chuva não iam, porque tinha muita lama. Você foi lá, mano, foi visitar a gente, e era uma dificuldade, mas quando eu olhava para o pastor, aquele empenho que ele tinha de estar ali todo dia, irmão, não tinha esse negócio não. Se tivesse só ele e a Neide, o culto era 18 horas, não tinha para onde correr. Decisão, irmão, decisão na tua vida vai te dar o fôlego para você conseguir tudo aquilo que Deus diz que você pode ter. Você escolhe, a escolha é tua. Sabe, existe uma outra passagem que eu gosto muito, de Gênesis 1:26. Você já ouviu falar muito disso, mas eu acho interessante. Quando Deus ele toma a decisão de fazer o homem, a Bíblia diz que ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí aqui cabe uma pergunta para nós, irmão, qual que era a necessidade do céu para ter um ser limitado de entendimento que ia dar problema para Deus? Qual que era a necessidade disso? Não tinha necessidade. O céu não estava precisando de mão de obra, estava tudo certo. Irmão, mas eu entendo uma coisa, tudo aquilo que é bom, Deus quer fazer com que nós provamos disso, amém? Ele sabia que se a gente dependesse sempre dele, existia uma liberdade para a gente comer o melhor dessa terra e ter tudo aquilo que ele diz que o céu tem aqui na terra. Então a liberdade ou a escolha de comer e de ter tudo aquilo que a Bíblia diz que o céu é, para a gente experimentar aqui, a gente precisa fazer uma decisão. Deus não precisava de criar um ser limitado de entendimento para dar depois problema para ele, mas uma coisa que ele fez foi te dar a credibilidade para você tomar todas as decisões cabíveis para a tua vida. É por isso, irmãos, que a gente fala assim, o controle não está mais na mão de Deus. Hoje nós temos esse entendimento, Deus não está no controle. Mas por que Deus não está no controle? Ei, meu irmão, porque Deus te deu a liberdade para você tomar uma decisão. Deus não vai tirar isso de você.
É por isso que é até bonito a gente falar: ei, meu irmão, fica tranquilo, Deus está no controle. Deus está no controle, tá? Está faltando, mas Deus está no controle. Meu irmão, se Deus estivesse no controle da nossa vida, não faltava nada para nós. Não tinha hospital. Amém? O Mauro precisava arrumar outra profissão. Mas o poder de decisão é nosso. O controle que as pessoas dizem que Deus tem hoje é uma válvula de escape, porque nós escolhemos mal. E a gente sabe que existe uma origem de onde começou escolhas erradas. Por quê? Porque a Bíblia diz que houve uma condenação, houve uma alta traição da mulher e do homem para com Deus. E hoje as pessoas provam e traem Deus porque escolhem ou tomam decisões erradas. Como é que Deus pode estar no controle? Não existe. Eu escolhi casar com a Josiane. E ela escolheu. E nós fizemos um contrato em cartório. E nós firmamos isso, passou somente, saiu somente das nossas palavras. Teve que ter uma autenticidade. Irmão, aquilo que Deus fez para nós já estava bem demais, já estava bom demais. Mas Ele disse: olha, já que vocês me traíram, eu não vou olhar para aquilo que vocês fizeram comigo. Aquilo que eu sou é muito maior do que uma alta traição. E aquilo que eu tenho é de maior valor do que uma alta traição. Aí entrou Jesus, escolha perfeita. Diz assim: eu não vou olhar para o teu passado, eu não vou olhar para o que tu fez. O que eu quero é resgatar de novo. Eu decido resgatar vocês. Você sabe quem faz isso? Às vezes, nossos filhos. Que a gente diz: olha, não se envolva com fulano, não faz isso, não faz aquilo. Eu já sou maior de idade. Eu já trabalho. Não se meta com a minha vida. Agora eu tomo as decisões. Deus não olhou para nada disso, meu irmão. Mesmo a gente errando, mesmo tendo uma condenação já para nossas vidas, Deus olhou para nós e diz: ei, vale a pena meu filho morrer. E nos resgatou. É por isso que hoje nós temos saúde divina, nós somos prósperos, nós podemos gerar expectativas por pessoas chegando, nós podemos pregar o Evangelho, porque a gente sabe que aquilo que Deus é para nós é bom demais para a gente deixar guardado. Amém? E a gente começa a mover-se com essa decisão. Mas saiba de uma coisa, meu irmão: o domínio é uma ação correspondente da nossa ousadia. O domínio é uma ação correspondente da nossa ousadia. Quando Deus está ali no processo de criação do homem, Ele vai justamente nisso. Ei, você vai dominar aqui. Por quê? Porque Deus, Ele não queria estar na direção, Ele te entregou, lindão. Então agora, já que você está aqui, você é que comanda. Eu não preciso mais. Agora está com você. Eu já te criei a minha imagem e a minha semelhança. Ou seja, tudo aquilo que eu sou no céu, você é na terra. Mas o poder de decisão, agir como eu estou agindo no céu, para você ter o mesmo que eu tenho aqui, a decisão é sua. Então, para você dominar sobre os animais, sobre todas as coisas, é o carro que dirige você ou você que dirige o carro? Você estudou para isso, você teve que estudar para isso. Às vezes já tem uns carros, né, que, enfim, já tem lá o aplicativo lá que você pede, ele já chega sem motorista, sem nada, né? Já tem algumas cidades aí que tem, logo você vai ter um desses.
Então tudo aquilo que Deus é, nós podemos ser, porque até a gente ser existe um caminho. Se você não obedecer às diretrizes celestiais, meu irmão, você não pode ter o poder de decidir para viver tudo aquilo que Deus é. Não tem como. Mas a decisão é nossa. O poder de decidir é nosso. A questão é, você está pronto? A grande questão é essa. Se a gente realmente está com esse desejo de ser tudo aquilo que Deus diz que nós somos. Números 13, tem algo aqui bem interessante. Versos 30, NVI. Você também já ouviu essa história. Glória a Deus. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, e certamente que venceremos. Sabe, isso aqui é um relato eles foram convidados para espiar a terra, mas eles trouxeram aquilo que talvez a gente faz hoje. Talvez você quer arrumar um emprego, sei lá, empreendedores podem ter aqui, pessoas que querem algo na sua vida, mas que o dinheiro não dá, ou algum tipo de situação contrária. E eles pegaram justamente esse relato e vieram para Moisés dar dar um relatório. Diante de 12 pessoas, 10 falaram realmente aquilo que estava acontecendo, não era mentira. Eles deram um relatório totalmente daquilo que eles estavam vendo, confusão, enfim, outros povos. E eles falaram isso para Moisés. Mais 2 pessoas, Josué e Caleb, eles viram a mesma coisa. É interessante isso, porque não é que eu estou vendo algo contrário, meu irmão, que você precisa andar nisso. Deus te deu algo para você andar, independente daquilo que eu veja. Amém? Independente, às vezes as pessoas dizem: nossa, eu li um livro maravilhoso. Você vai ler, não achei essa graça toda. Mas não é porque eu não achei graça, meu irmão, que aquilo não vai ser um suprimento para a tua vida espiritual. Nossa, eu tenho um versículo, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já me abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nossa, esse versículo para mim é fantástico. Para você olha para a tua vida e vai dizer: meu Deus, mas se eu já fui abençoado com toda a sorte de bênção, meu cachorro está doente, minha máquina de lavar quebrou, minha geladeira faltou gás. Que bem sucedido é isso. Mas para mim Por quê? Porque eu consegui ver que aquilo que está acontecendo não é uma responsabilidade da palavra, mas uma responsabilidade minha. Então eu peguei esse versículo quando eu não tinha nada, não tinha emprego, meu carro tinha sido roubado, estava tudo se destruindo, e eu encontrei esse versículo na Bíblia. E eu disse: meu Deus, se isso aqui é verdade para mim, no outro dia minha vida, sabe, como se fosse num abrir e piscar de olhos, eu fui suprido de tudo aquilo que estava me aprisionando naquela questão de falta. Então talvez para Josué e Caleb foi exatamente isso. Não é porque existem pessoas lá que podem nos derrotar que nós vamos ser derrotados, porque existe um Deus que nos assiste. E se Deus diz que a terra é nossa, se tiver um exército de gigantes lá, nós vamos ter a capacidade de vencê-los, porque nós não vamos somente pela nossa força, nós vamos por aquele que é dono do ouro e da prata, e aquele que nunca perdeu uma batalha. Não é muito mais fácil você criar um relatório nessas situações do que você: ei, meu irmão, vem cá, verdadeiramente a gente não vai mudar de prédio porque os terrenos ficaram muito caros, inflacionou tudo, o emprego diminuiu,
Ei, quem é teu supridor, meu irmão? Não é teu trabalho. Teu trabalho é uma fonte, mas aquilo que Deus tem para você, você pode ganhar muito mais do que você ganha no seu trabalho, com uma ideia. Então, se a gente tem um poder de decidir ouvir Deus, independente do tempo, você vai chegar aqui e dizer assim: pastor, toma aqui, está assinado pelo cartório, isso aqui é o terreno da igreja que eu comprei. O que é impossível para Deus, meu irmão? O que limita Deus? Se a gente não decidir andar nessas coisas, sabe, por enquanto eu estou morando de aluguel. Por enquanto. Eu sei que na hora que eu colocar o meu pé aqui, a minha situação financeira pode mudar de tal forma que eu compro a minha casa, compro a do Fran, compro a da Eva, compro a da Rayara. Porque filho, porque o que não falta aí é herança. Eu preciso orar para alguém ter filho, não. Mas uma experiência de falta não pode nos impedir de ser bem-sucedidos em Deus. Uma experiência. Irmãos, eu não tenho vergonha de falar isso. As pessoas me deram cesta em igreja porque eu estava sem trabalho. Comi arroz, macarrão que as pessoas me davam. Sabe, mas hoje a gente tem prazer de, olha, vamos comprar um macarrão, vamos comprar algo para levar para a igreja. Aliás, nós precisamos suprir aquele cesto ali. Coloca isso no teu coração, meu irmão. Nós precisamos suprir. Não é as pessoas que precisam, é nós que temos que ter a atitude de trazer um arroz, um macarrão, enfim, coisa boa. Amém? Então, Josué e Caleb, eles resolveram ir contra todas as possibilidades. O relatório era certo, não era mentiroso, mas é igual nós fazemos hoje. Nós somos da fé. Nós não vamos concordar com calor, nós vamos concordar que hoje tem chuva. Não quero nem saber o que os meteorologistas estão falando. Ou então vamos colocar um ar-condicionado dentro do carro. De alguma forma nós vamos mudar o ambiente. De alguma forma nós precisamos nos obrigar a mudar aquilo que está trazendo um incômodo para nós. Então você vai ter uma casa boa, com bastante quarto. Você vai ter tua casa própria, você vai ter teu apartamento. Mas uma coisa você precisa ter. Você precisa ser intenso contra todas as possibilidades que estão se apresentando a você. Ou você concorda com aquilo que está acontecendo, ou você decide concordar com a palavra de Deus. Irmão, de alguma forma, você precisa se ver bem sucedido. Você precisa ter essa ação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas quando você chega em 1 Samuel, eu vou só falar, não precisa abrir, mas depois se você quiser ler, é interessante. Capítulo 15, a partir do verso 22 e 23, ele diz que Saul foi para uma cidade, ele venceu o povo, mandado por Deus, mas uma ordem que ele recebeu de Deus, ele não foi fiel a essa ordem. Uma coisa que nós precisamos olhar para nós é: se Deus mandou você fazer, meu irmão, faça e faça bem feito. Amém? Não faça pela metade. Se Deus mandou você participar de algo, se Deus mandou você falar algo, ei meu irmão, não importa, seja sábio, chame a pessoa e fale, mas fale bem feito, porque você é responsável por essa ação que você coloca o nome de Deus. Amém? E Deus fala para Saul, dá uma ordem para aquele exército: olha, vocês não precisam ter nada, vocês queimem tudo, só isso que vocês precisam fazer. E a gente vai vendo o desenrolar da história, e a gente sabe que não aconteceu assim. Eles foram negligentes,
para tentar ajudar a Deus e cometeram um pecado que custou o reinado dele, por causa de uma desobediência. Então, se você quer ser bem sucedido, meu irmão, tenha essa sabedoria de fazer como Daniel fez. Daniel resolveu no seu coração não se contaminar, não falar aquilo que todo mundo estava falando, não ir pelo caminho que todo mundo estava indo, comer a mesma coisa, estar junto lá. Não, eu não preciso, eu estou aqui, eu respeito tua decisão, mas eu não concordo com essa atitude. Amém? Irmão, se a gente não for igreja nesse tempo que a gente está, sabe, a gente vai ser mais um. Não. Lá em casa meus irmãos já sabem, olha, a gente vai para lá, mas ninguém leva cerveja. Não concordo, pronto, acabou. A gente não vai fazer assim. Agora, quando eu vou para a casa deles, eu respeito. Eu não vou falar que é maldito, porque eu estou no terreno dele. Mas quando eles vão lá para minha casa, eles já sabem que não, vai ser só almoço com refrigerante, água ou suco. Por quê? As pessoas precisam ver em nós a atitude que nós temos em Deus. Você não é mais um, meu irmão, você é aquele que carrega Cristo, e você tem uma atenção celestial sobre a tua vida, e as pessoas estão de olho em você. Não é para você ir com a maioria, mas é para você olhar para a situação e dizer: ei, você não faz mais parte da minha família, não é assim que tem que ser, e isso não pertence à minha casa. Ei, irmão, a gente precisa ter cuidado dentro das nossas casas. Aquilo, quando eu ouço uma música diferente que a Emily está ouvindo no TikTok, naqueles negócios, o que é isso? Olá, você que assistiu essa palavra poderosa, acabou de ouvir grandes instruções. Quero que você saiba, nós somos muito gratos por você ter participado desse momento conosco. Mas ainda não acabou. Você sabia que Deus tem um presente para você? Deus tem um presente. Qual seria? Um novo nascimento, uma nova fase, porque uma nova existe uma responsabilidade através do quê? Da e isso sua valeu confissão, o quê? Você sabe o que da valeu sua isso? entrega a Deus, a sua vida, irmão, se a gente não da tiver sua essa participação da vida dele. no Como meio que você a vai gente fazer vive, isso? Como isso a pode gente não acontecer? vai provar Quando você, daquilo que Deus disse que assim nós diz lá no livro de Romanos, quando Glória a você Deus. crê com seu coração que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, e confessar com a sua boca coisa, se falando dessa que Ele é o questão Senhor dessa, da sua Paulo estava vida, até comentando. tudo se fará novo, e quando você você pega a receberá vida de salvação Jonas, eterna. daquilo Olha que só veio com que presente responsabilidade maravilhoso. para ele. Eu Sabe, acredito que interessante você não porque vai a gente perder essa sempre fala, oportunidade. quando Com alguém isso, quer eu quero que correr você daquilo repita que Deus comigo disse para ele essa fazer. oração. Vamos lá? Aí já vem logo Deus, na nossa mente Jonas. Eu reconheço Mas você sabe que às vezes a que gente pode fazer Jesus isso é o teu também. Filho enviado. E Ele morreu por Quem mim tem naquela chamado? cruz. E Quem tem ressuscitou chamado? ao Você sabe terceiro quem você dia. tem chamado. E por Coloca, isso, deixa sua mão eu levantada, por confesso, gentileza. eu reconheço Ele como meu Senhor, o Ok, meu pode Salvador. E hoje, a partir deste Deixa eu te momento, fazer uma eu pergunta, recebo a tua vida, a vida Zoe em mim. E tudo Você se está sendo faz cooperador de novo. Deus para que isso aconteça na tua Hoje, vida? o meu nome é escrito Você no está cooperando livro com da Deus? vida. Assim eu creio e oro Você está em dizendo nome agora, não. de Jesus. eu ficar mais Você velho. que fez essa oração, Deixa eu eu quero terminar que meu você estudo, clique deixa eu nesse terminar link minha aqui faculdade, embaixo e lá você vai deixa eu preencher terminar um esse compromisso formulário aqui, depois para eu entro, que isso a aí, gente isso aí. possa entrar em contato com você Quando você para olha te para a vida de conhecer Jonas, melhor. Amém? e a gente vai ver o desenrolar Seja da história. abençoado na A gente prática sabe dessa palavra. que coisas aconteceram, né? A Bíblia fala, a Socorro até falou sobre isso na ministração dela. A Bíblia fala que tudo aquilo que sobreveio foi Deus trazendo algo para Jonas se alinhar novamente. Irmãos, se as nossas atitudes não afastar o propósito de Deus que Ele tem para nós, o que vai afastar? Você entendeu isso? Se eu não correspondo com aquilo, porque vocês mesmos que falaram, eu tenho certeza que não foi um anjo que levantou a mão de vocês, foi você mesmo que levantou dizendo que tem um chamado. Se com as nossas atitudes a gente não tem uma ação correspondente com a palavra de Deus para a gente entrar nesse processo,
de ministrar, de fazer parte de um departamento, alguma coisa. O que vai afastar esse propósito? Nada. Porque o que faz a gente ser bem sucedido em Deus? Não é o pastor, não é a irmã, a não ser nós mesmos. Porque talvez a gente não lê a Bíblia, a gente não lê o livro, a gente não se comporta com uma expectativa que a gente tem em Deus. E como que Deus vai trabalhar, meu irmão, ao nosso respeito, se a gente não tem essa atitude de ser bem sucedido na palavra? Sabe, todas as vezes que a Socorro sobe aqui para ministrar a palavra ou dar algum recado, ela pode falar sobre qualquer coisa, mas sempre ela vai parar em evangelismo. Sempre. Ela dá um jeito de parar em evangelismo. E às vezes você se faz uma autoanálise, né? Será que eu estou fazendo algo para Deus? Né? Às vezes o pastor pergunta aqui: esse ano, quantas almas você ganhou para Jesus? Então, essas perguntas não é para nos constranger, pelo contrário, é para a gente se mover. Ei, meu irmão, o que você está fazendo para ser bem sucedido? Você está sendo uma bênção dentro da tua casa, para os teus vizinhos, no trânsito? Está sendo uma bênção lá, quando a igreja não está reunida? Para Jonas não teve escapatória. Por mais que ele fugisse de Deus, existia um propósito para a vida dele. E foi justamente diante desse propósito que ele salvou, ou foi uma bênção para uma cidade. Meu irmão, imagina só a responsabilidade que você tem de obedecer a Deus. Pessoas dependem da tua fidelidade com Deus para ser salvas. Você entende isso? As pessoas dependem daquilo que você recebe de Deus para você ser bem sucedido. Então a expectativa é da gente viver o projeto de Deus. A gente precisa tomar uma decisão. E toda vez que a gente tomar essa decisão, a gente não precisa, meu irmão, ficar olhando para a dificuldade. Ei, não vai ter, não. O nosso propósito é acreditar naquilo que Deus está falando ao nosso coração. Ei, meu irmão, você é bem sucedido. Você é bem sucedido. Existe um propósito de Deus para neste local pessoas serem bem sucedidas, pessoas prosperarem. Aleluia, glória a Deus. Pessoas prósperas vão sair deste lugar. Pessoas vão ter ideias para enriquecer por causa das suas atitudes. Meu irmão, não pensa que você está sentado fazendo parte de um departamento e nada está acontecendo. Existe propósito envolvido aí. Existe uma sabedoria celestial te assistindo. Você não vai ficar do mesmo jeito. Você não vai ficar do mesmo jeito, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ah, Pai, consciência de santidade, Pai, no nosso meio. Consciência de santidade. Consciência de santidade, Pai, em nome de Jesus. Pessoas prósperas em sabedoria. Pessoas tendo prazer, Pai, de adorar o teu nome. Independente de condições. Independente, Pai, de situações. Senhor Jesus, uma expectativa nos nossos corações para te obedecer, Pai. Uma expectativa, Pai, de viver o sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, nós não olhamos para a quantidade, Pai, nós olhamos para pessoas fiéis. Pessoas que, independente dos seus afazeres, sempre tiram o tempo para adorar e enriquecer, Pai, o teu nome. Oh Senhor, eu oro, Pai, para que essas pessoas, para que nós não sejamos pessoas momentâneas, Pai, mas onde nós vamos durar diante do Senhor, com todo o propósito, Pai, com todo o propósito.
diante do Senhor, para a gente experimentar e andar na tua vontade, Pai. Eu creio, Senhor, em um tempo de prosperidade no nosso meio. Essa igreja de Ceilândia, mudando o patamar das suas vidas, porque elas resolveram obedecer, Pai, a tua palavra, independente da situação, Pai. Senhor, independente de dias, de tempos difíceis, essas pessoas resolveram obedecer a tua palavra, e hoje elas estão aqui, Pai, como aquelas pessoas que resolveram, que decidiram andar nas tuas verdades, Pai. Glória a Deus. Só para a gente encerrar, Gênesis 39 conta a história de José, que mesmo ele numa posição de escravo, mesmo todas as coisas contrárias àquilo que ele dependia de Deus, sabe, pessoas foram cruéis com ele, pessoas da própria família dele, se desfizeram dele, mas é interessante que a Bíblia diz que aquilo que ele fazia prosperava porque Deus era com ele. E isso, irmãos, eu entendo que não é a tua condição, é quem você é para Deus. Não é a tua condição, não é como você está, é quem você é quem Deus é para você. Não é porque alguém falou alguma coisa de você que você perdeu o reino de Deus. Não é isso. De acordo com aquilo que a gente vê acontecendo na vida de José, o que favoreceu ele diante daquele faraó era o compromisso que ele tinha com Deus. Então, às vezes a gente lê a história de José rápido, mas a gente precisa entender o processo. Independente de qualquer coisa, fica firme. Independente de situação, se mantenha. Independente de dificuldades, quem te assiste é Deus, meu irmão. Você não precisa sair dessa posição só porque um problema financeiro chegou na tua vida. Você é próspero, você vai comprar a tua casa, você vai ser um empresário bem sucedido, tua empresa vai crescer, teu nome será reconhecido, você será uma pessoa de fé, e Deus se lembrará de você. Amém. Glória a Deus. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu creio, Pai, que nós vamos colocar a tua palavra, Senhor, em prática, e nós iremos provar, Senhor, do teu reino. Muito obrigado, Pai. Glória a Deus. Eu só preciso, para finalizar, coloca aquele cartaz aí, por favor, Rai. Irmãos, eu estava falando com o pastor sobre a gente ser um divulgador da nossa igreja. Você não vai pagar nada, mas nós precisamos de alguma forma nos mover e entrar nessa era digital, e a gente fazer realmente aquilo que está ao nosso alcance. O que a gente vai fazer? A gente vai escanear esse QR Code, aí você já vai cair na página do Google, onde tem um endereço e tem os nossos dias de culto. O que você vai fazer? O que vem no meu coração? Você divulgar isso para 3 pessoas da tua lista de contatos. Hoje, se possível, se você puder fazer agora, você que é da nossa igreja, isso é uma obrigação que nós temos. Você que é nosso visitante, fica à vontade se você quiser compartilhar também. Mas isso não é uma obrigação para você, você que está nos visitando. Mas para a gente que faz parte da nossa igreja, você precisa divulgar para 3 pessoas, mandar para 3 pessoas o endereço da nossa igreja. E a Rai está colocando agora também no grupo da nossa igreja, aonde já vai ter, nesse cartaz aí já vai ter os dias de culto. Você também pode divulgar por lá, vai ter um link aonde a pessoa vai ter
a localização da nossa igreja. Então isso veio no meu coração para a gente estar fazendo isso toda essa semana. Então você está começando hoje, amanhã você vai escolher mais 3 pessoas e vai mandar só copiar e colar lá no seu Telegram ou no WhatsApp. A gente vai ser um propagador da palavra. Amém? Olá, você que assistiu essa palavra poderosa, acabou de ouvir grandes instruções. Eu quero que você saiba, nós somos muito gratos por você ter participado desse momento conosco. Mas ainda não acabou. Você sabia que Deus tem um presente para você? Deus tem um presente. Qual seria? Um novo nascimento, uma nova fase, uma nova vida. Através do quê? Da sua confissão, da sua entrega a Deus, a sua vida, da sua participação da vida dele. Como você vai fazer isso? Como isso pode acontecer? Quando você, assim diz lá no livro de Romanos, quando você crê com seu coração que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor da sua vida, tudo se fará novo e você receberá salvação eterna. Olha só que presente maravilhoso! Eu acredito que você não vai perder essa oportunidade. Com isso, eu quero que você repita comigo essa oração. Vamos lá? Deus, eu reconheço que Jesus é o teu Filho enviado e Ele morreu por mim naquela cruz e ressuscitou ao 3º dia. E por isso, eu o confesso, eu reconheço Ele como meu Senhor, o meu Salvador. E hoje, a partir deste momento, eu recebo a tua vida, a vida Zoe em mim. E tudo se faz novo. Hoje, o meu nome é escrito no livro da vida. Assim eu creio e oro em nome de Jesus. Você que fez essa oração, eu quero que você clique nesse link aqui embaixo e lá você vai preencher um formulário para que a gente possa entrar em contato com você para te conhecer melhor. Amém? Seja abençoado na prática dessa palavra.